Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Então, agora no nosso quarto módulo, nós vamos entrar numa etapa muito importante da preparação dos nossos dados, que é entender os tipos de variáveis, como transformar corretamente os dados categóricos que a gente possui para que eles possam ser usados nos algoritmos de aprendizado de máquinas, né, que a gente vai aplicar. Essa etapa ela é essencial, porque na prática muitos modelos eles não conseguem trabalhar diretamente com textos ou categorias. Então a gente vai ter que fazer essas transformações, né? Porque eles precisam receber e ler números. Só que o problema é, se eu transformar minhas categorias em números do jeito errado, posso criar relações artificiais e prejudicar completamente o aprendizado do meu modelo, porque vai ficar enviesado, as predições vão ficar todas erradas. Então, por isso que neste módulo a gente vamos entender os tipos de variáveis, ver por que o encoding é necessário e comparar técnicas como Label Encoding, o Ordinal Encoding e o One-Hot Encoding e discutir o problema da alta cardinalidade e fechar com o Binding, que transforma as variáveis numéricas contínuas em faixas. Tá, mas antes de a gente falar sobre o encoding em si, a gente tem que entender algo, que com o tipo de dado que a gente vai trabalhar. Nem toda coluna de um dataset representa a mesma coisa. Algumas colunas vão ser numéricas, outras categóricas, né? E essa diferença muda completamente a forma que a gente vai tratar cada uma destas. Então, por exemplo, vamos começar com as variáveis quantitativas, que são divididas em dois tipos, né? Que são as discretas e as contínuas, onde primeiro, as quantitativas discretas, elas normalmente representam contagem. Um exemplo seria o número de filhos, né? A quantidade de compras ou o número de acessos. São valores inteiros, normalmente ligados à ideia de contar o número de ocorrências de algo, né? A segunda já seria as quantitativas contínuas, que representam medidas. Entre altura, peso, temperatura, renda, tempo e várias outras variáveis que podem assumir muitos valores dentro de um intervalo. Então, basicamente, a discreta a contagem, né? Algo que pode ser medido, contado. E as contínuas é para representar medidas que podem ser assumidas ali dentro de um pequeno intervalo, valores assumidos dentro de um intervalo. Depois a gente vai passar para nossas variáveis qualitativas, que vão representar categorias. Nesse caso, a gente também vai ter duas situações principais. São as qualitativas nominais, que são categorias sem nenhuma ordem natural, como por exemplo, cor, cidade, estado civil ou profissão. E as ordinais são as categorias que já possuem ordem lógica entre si, né? Como nível de satisfação, escolaridade, porte de empresa, classificação de risco, por exemplo, tem mestrando, doutorando, aluno acadêmico, por aí vai, né? Bom, e essa distinção é muito importante porque o tratamento ele depende do tipo de variável que a gente está mexendo. Então, a variável nominal ela não pode ser tratada da mesma forma que uma variável ordinal, obviamente, né? E uma variável numérica contínua também não deve ser confundida com uma simples contagem. Então, antes de a gente aplicar qualquer técnica, a primeira pergunta que precisamos fazer é: que tipo de variável é essa? E é só essa resposta já vai orientar todas as próximas decisões que a gente vai tomar na nossa etapa de pré-processamento dos dados. Algumas observações, por exemplo, nem todo número ele deve ser tratado como uma variável contínua ou discreta útil para o nosso modelo. Que, por exemplo, você fez lá a transformação de uma coluna que é a presença de tal, se a pessoa tem, por exemplo, é, obesidade. Se está dando a coluna lá de risco de doença, aí se a pessoa analisada em caso tem obesidade, aí você em tese, quando você coletou, você colocou sim ou não, só que depois você fez uma transformação, né? E atribuiu 0 para sim e 1 para não, que é algo numérico. Só que você não vai analisar isso como se fosse uma variável contínua ou discreta no modelo, né? Porque em tese é algo que representa só um sim ou não. E também entender o significado de cada coluna, que é tão importante quando olhar o tipo técnico do nosso data frame. Então, depois que a gente faz a separação corretamente do nosso tipo de variáveis, a próxima pergunta é: por que as categorias precisam ser transformadas antes de entrar em muitos algoritmos? Bom, a maioria dos algoritmos de aprendizagem de máquinas trabalha com vetores e matrizes numéricas. O que significa? Que o modelo espera receber números como entrada e não palavras como vermelho ou palmas que não vão ser lidas diretamente pelo modelo, né?
Então, quando a gente apresenta esse tipo de coluna categórica, precisamos convertê-las para uma representação numérica. E esse processo é chamado de encoding. É o que a gente vai ver hoje por que ele é tão necessário. Bom, mas existe um cuidado muito importante. Não basta apenas transformar o texto em um número qualquer, porque dependendo da conversão, a gente pode introduzir uma ordem falsa, uma relação que não existe de fato nos dados. Por exemplo, se a gente transformar as cores vermelho, azul e verde em um, 2 e 3. Aí, alguns tipos de algoritmos eles podem interpretar, por exemplo, o vermelho, por ser o 1, ele vai ser maior que o 2, que é o azul, que seria o azul. E o azul pode ser maior que o vermelho. Só que essa relação não faz nenhum sentido pra quando a gente está trabalhando com a variável nominal, que nem cor, que não existe tipo de relação nessa variável, né? Então, o encoding ele é necessário porque muitos algoritmos exigem entrada numérica, mas ele também precisa ser escolhido com cuidado. Então, ele é muito necessário porque muitos algoritmos exigem entrada numérica, mas ele também precisa ser escolhido com cuidado para não criar padrões artificiais, que nem eu comentei de problema da ordem das cores, né? Uma codificação errada pode fazer o modelo aprender algo que não existe no problema real, e em vez de ajudar, ele vai trabalhar a aprendizagem do nosso modelo. Então, por isso que neste módulo que a gente está vendo, a ideia não vai ser apenas mostrar as técnicas, mas entender quando cada técnica faz sentido de ser usada. Então, basicamente, em outras palavras, o encoding ele não é só eu pegar o meu texto e converter em número, porque isso pode enviesar o modelo. É converter as categorias numa forma matemática que vai preservar o significado correto e original daquela informação para não atrapalhar o nosso modelo. No caso, eu falo que atrapalha o nosso modelo, no caso de modelos mais simples, né? Porque se você pega alguns mais robustos, como por exemplo árvores de decisão, elas toleram algumas codificações melhores que os outros, mas ainda é algo a se pensar. Por exemplo, modelos lineares, redes neurais, o KNN e o K-means, eles são especialmente sensíveis à forma como essas categorias viram número. Então, em específico, esse tipo de modelo a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um encoding. E uma variável mal codificada, ela pode parecer limpa no nosso código, mas se você pegar no ponto de vista conceitual, ela vai estar errada. Bom, então agora que a gente entendeu essas nuances e porque o encoding é necessário, vamos comparar as principais técnicas e ver em que situação cada uma deve ser usada. Bom, neste slide, entramos nas principais formas de encoding. A principal delas é o label encoding, que nesse método, cada categoria vai receber um número. Por exemplo, palmas pode virar 0, grupo pode virar 1, araguaína pode virar 2 e por aí vai, né? O problema é que, nem eu comentei anteriormente, se a gente usa essa técnica em variáveis nominais, a gente pode acabar criando uma ordem falsa que alguns modelos são bastante sensíveis a isso. Por exemplo, o algoritmo pode interpretar que 2 é maior que 1 e 1 é maior que 0, mesmo quando não existe essa hierarquia real entre essas categorias. Então, por isso que o label encoding ele deve ser usado com muito cuidado. Ele é mais seguro quando estamos apenas convertendo rótulos da variável alvo, ou em alguns contextos bem específicos, em que a interpretação dessa ordem não vai prejudicar o nosso modelo como um todo. Mas para variáveis nominais de entradas, ele costuma ser bastante arriscado. Já o Ordinal Encoding, ele é apropriado quando existe uma ordem real entre as categorias. Um bom exemplo seria a escolaridade, onde a gente passa por ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, por aí vai, né? Nesse caso, faz sentido você representar esse tipo de categoria numa escala numérica, porque realmente existe uma progressão lógica entre elas. O peso também vale para níveis de satisfação. Ou avaliar um filme, por exemplo, como ruim, regular, bom e excelente. E aqui esse número ele vai ajudar a representar a ordem que já existe neste fenômeno. E por fim, a gente vai ter o one-hot encoding, que ele costuma ser a principal escolha para variáveis nominais. E neste método, em vez de a gente colocar um único número para cada categoria, criamos uma coluna binária para cada valor possível. Então, a variável como cidade pode virar várias colunas, como cidade Palmas, cidade Gurupi e cidade Araguaína. Em cada linha, apenas a coluna respondente à categoria observada recebe 1 e as demais recebem 0. Então, vai estar a coluna lá, por exemplo, cidade Araguaína. Todas aquelas linhas variáveis que tiverem a cidade específica vão ter 1 e o resto tudo vai ser 0. A variável.
Bom, a grande vantagem do one-hot encoding é que ele evita que o modelo interprete uma ordem que não existe. Ele trata as categorias como grupos distintos, sem dizer que uma é maior ou menor que a outra. Por isso, então, ele é muito usado para tratar as variáveis nominais, porque ao mesmo tempo, ele também pode aumentar bastante o número de colunas da base. Isso nos leva ao próximo problema, que é a alta cardinalidade. Mas para fazer um resumo sobre encodings, o label encoding ele é mais simples, mas conceitualmente perigoso em variáveis nominais. O ordinal encoding ele depende de uma ordem real e não de uma ordem inventada. E o one-hot ele é mais seguro para categorias sem hierarquia, só que gera esse problema da cardinalidade, que a gente vai ver mais para frente. Então, quanto mais categorias houver, mais colunas o one-hot vai criar. Então, se o one-hot é tão útil, o que acontece quando a variável tem centenas ou milhares de categorias? É aí que vai entrar o problema da alta cardinalidade. Bom, agora vamos tratar da alta cardinalidade e suas soluções. Então, o que é alta cardinalidade? Ela significa que uma variável categórica possui muitas categorias únicas. Isso é comum em colunas como cidades, produtos, códigos, bairros, IDs ou nomes de usuários. O problema é que, quando aplicamos o one-hot encoding em uma coluna assim, podemos gerar centenas ou até milhares de colunas. Isso aumenta o custo de memória, deixa a base mais esparsa e pode dificultar bastante o treinamento do nosso modelo. Então, entre uma das soluções simples é você fazer esse agrupamento das categorias raras. Em vez de manter todas as categorias que aparecem muito pouco, podemos reunir essas ocorrências em uma categoria mais geral, como outros. Isso ajuda a reduzir a dimensionalidade e manter o foco nas categorias mais frequentes. Como, por exemplo, imaginemos que a gente tem um dataset com dados de pessoas coletadas de várias cidades, só que foram coletadas 7 cidades, só que mais de 70% dos dados, mais de 80%, por exemplo, foram coletados em Palmas, Araguaína e Gurupi. Aí menos de 15% nas outras cidades. Então, às vezes não faz sentido você criar uma coluna para cada uma dessas cidades. Você pode só agrupar elas como outras cidades. Porque, às vezes, se tiver muitas, né? Muitas categorias, isso pode enviesar o modelo. E outra alternativa que a gente pode usar é o Target Encoding, que também é chamado de Mean Encoding, média, né? Nesse caso, cada categoria vai ser substituída pela média da variável alvo que está associada a ela. Por exemplo, se a gente quer prever a inadimplência, podemos substituir cada categoria pelo percentual médio de inadimplência daquela categoria na base de treino. Essa técnica ela pode ser muito poderosa, mas também precisa de cuidado, porque pode introduzir vazamentos de informação se for aplicado da forma errada. Bem, temos o Feature Hashing, que transforma categorias em um número fixo de colunas, usando uma função de hash. A vantagem é controlar a dimensionalidade, mesmo quando há muitas categorias. A desvantagem é que categorias diferentes podem cair na mesma posição, então gerando assim colisões, né? Mas ainda assim, em bases muito grandes, essa técnica pode ser uma solução até que bastante eficiente. Então, quando lidamos com a alta cardinalidade, o ponto principal é equilibrar a representatividade e custo computacional. E nem sempre manter cada categoria separada vai ser a melhor decisão para tomar, porque às vezes é melhor só agrupar, resumir ou usar algumas abordagens mais compactas. Umas observações é que, por exemplo, IDs geralmente eles têm alta cardinalidade e muitas vezes nem devem entrar como feature bruta, porque não representam uma informação ali valiosa modelo, né, pessoal? O Mean Encoding, a média, né, ele exige um cuidado especial com o treino e a validação dele. E o one-hot, em variáveis com poucas categorias, funciona até que muito bem. Só que o problema ele cresce com a cardinalidade, né? Então até aqui a gente fala principalmente de transformar categorias em números. Agora a gente vai ver o caminho inverso, que seria um caso pegar uma variável numérica contínua e transformar ela em faixas. Binning ou discretização. O binning, também chamado de discretização, é o processo de transformar uma variável numérica contínua em faixas ou categorias. Em vez de trabalhar com a idade exata, por exemplo, podemos criar grupos como criança, jovem, adulto e idoso. O mesmo pode ser feito com renda, temperatura, tempo de uso e várias outras variáveis contínuas. Essa técnica pode ser útil por vários outros motivos. Primeiro,
facilita a interpretação. Em muitos contextos, é mais fácil comunicar e analisar grupos do que números contínuos muito detalhados. Segundo, ela pode ajudar a capturar relações não lineares. Às vezes, o efeito da variável não cresce de forma contínua, mas muda por faixa. O binning pode ser feito de diferentes formas. A gente pode usar intervalos fixos, no qual a gente vai definir manualmente as faixas, como por exemplo de 0 a 18, aí 19 a 35, 36 a 60 e acima de 60. Podemos usar também quantis, em que cada faixa recebe aproximadamente a mesma quantidade de observações, e também podemos usar abordagens baseadas em agrupamentos, dependendo da complexidade da análise que for feita, né? Ao mesmo tempo, essa técnica deve ser usada com critério, porque quando a gente transforma uma variável contínua em faixas, a gente perde grande parte da granularidade dos dados. Então, o binning ele pode ajudar na interpretação e em alguns padrões específicos, mas ele também simplifica a informação original. A decisão depende, então, do objetivo da análise. Então, para fechar, neste módulo, né, a gente vimos que entender o tipo da variável vai ser o primeiro passo. O encoding ele é muito necessário porque muitos algoritmos eles exigem apenas entrada numérica, só funcionam com entradas numéricas. Que diferentes técnicas têm usos diferentes e que a alta cardinalidade e o binning eles exigem decisões cuidadosas. Então, o ponto central é que transformar dados não é apenas uma etapa mecânica, mas sim uma etapa de modelagem conceitual. Agora, pessoal, feita nossa parte teórica, vamos partir para a parte prática na próxima parte do vídeo. Bom, pessoal, agora aqui para nossa parte prática, nós criamos uma base pequena, né, um dataset pequeno para demonstrar vários tipos de variáveis diferentes. Onde a gente vai ter idade como quantitativa contínua, filhos como qualitativa nominal, escolaridade como qualitativa ordinal e o produto aqui também como exemplo de uma variável que vai possuir cardinalidade mais alta, né? Já que praticamente cada valor aqui é único, né? A idade a gente também deixou bem espaçado aqui os números, 18, 61, maior, né? Aqui filhos variando mais só de 0 até 4 e cidade aqui apenas Palmas, repetindo, né? E Araguaína algumas vezes. Então o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai identificar os tipos de variáveis presentes. A gente vai então printar aqui, colocar o comando para printar esses tipos de variáveis, né? df.types, beleza, print f.head, só esse aqui por enquanto, beleza. Tá, e o que isso aqui vai fazer? Nesse primeiro passo a gente vai observar os tipos técnicos das colunas no Pandas, né? Que é a biblioteca que a gente importou, mas também é importante a gente lembrar que nessa parte que o tipo técnico ele não vai resolver tudo sozinho. Então a coluna ela vai poder aparecer como texto, só que ainda assim ela vai ser nominal ou ordinal, é uma coluna numérica. E a coluna numérica ela vai poder ser discreta ou contínua. Então aqui a gente vai unir a leitura do data frame com o significado de cada variável. Porque, por exemplo, escolaridade, né? Bom, agora aqui nós vamos mostrar o label encoding, né? Primeiro a gente vai importar o label encoding da biblioteca do scikit-learn, .processing. Depois a gente vai criar uma cópia da nossa base com dfcopy para a gente não mexer no nosso dataset original, né? Nosso data frame original. Então em seguida a gente vai instanciar com o label encoder. Então nessa linha aqui do df label encoder a gente vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que o fit ele vai aprender quais categorias existem na coluna cidade e o transformer converte cada categoria em um número inteiro. Então ele vai definir um número para cada tipo de cidade, em que o resultado vai ser que não foi a nova coluna com cada cidade recebe um código numérico. Isso vai ser bem útil só para mostrar para vocês o funcionamento da técnica, né? Mas vale a pena reforçar o conteúdo, o cuidado conceitual, que cidade é uma variável nominal. Então esses números não vão representar nenhum tipo de ordem real. Então se o modelo interpretar que, por exemplo, Paraíso é maior que Palma só por causa do código numérico, a gente vai estar introduzindo um padrão falso no nosso modelo, que vai estar enviesando o resultado final e, consequentemente, atrapalhando toda a análise que a gente vai ter do problema, né?
Vamos rodar aqui. Aqui o resultado, né? Ele atribuiu 3 para Palmas, aqui, ó. Para Gurupi 2, Paraguaína 0, para Porto Nacional 5, para Colinas 1, Paraíso 4 e assim por diante. Ele atribuiu um número diferente para cada uma dessas cidades aqui, né? E sempre tomar cuidado para ver se o modelo não está interpretando isso errado como se fosse uma ordem, né? Porque não é para ser. Bom, agora aqui a gente vai usar o Ordinal Encoding, importando ele aqui da biblioteca Scikit-learn também. Bom, que ele vai fazer o seguinte, ele vai aplicar um sentido quando existe uma ordem real entre as categorias. No caso aqui do nosso dataset vai ser a escolaridade, né? Então primeiro a gente vai importar ele, depois a gente vai criar uma lista chamada da ordem de escolaridade, né? Em que a gente vai definir explicitamente a hierarquia correta, que vai ser fundamental, médio, superior e pós-graduação. Nesse ponto ele é importante, porque o encoder ele precisa saber qual é a ordem verdadeira, né? Em seguida a gente vai então instanciar o codificador com o ordinal encoder, né? Categorias igual a ordem de escolaridade, a gente vai aplicar o fit e vai transformar a coluna em escolaridade. Então o resultado esperado vai ser uma nova coluna numérica. A gente vai preservar a ordem real da variável que a gente definiu aqui, né? Com fundamental, médio e superior. E diferente do caso da cidade, faz sentido que pode receber um valor maior do que médio, quando ela estava em texto, né? Porque, por exemplo, existe realmente uma progressão lógica nessa categoria, apesar de elas estarem escritas em forma textual. Então aqui a gente pode ver, fundamental é o mais básico, né? Então ele atribuiu 0, aí pós-fundamental ensino médio 1, beleza, pós o médio ensino superior 2, e pós-ensino superior vem após 3, que ele atribuiu aqui a ordem corretamente, então. Bom, agora nós vamos aplicar o one-hot encoding, só com o pd.getDummies, né? Que ele vai, esse comando ele vai criar uma nova coluna binária para cada categoria de variável cidade. Então, em vez de a gente ter uma única coluna chamada cidade com os vários atributos, a gente vai passar a ter várias colunas, como por exemplo, cidade Palma, cidade Gurupi, Araguaína e assim por diante, até abranger todas as variáveis que tinham cidade, né? E em cada linha dessa, se a cidade correspondente tiver a presença ali, for a cidade certa, ela vai receber 1 e as demais recebem 0, para quando tiver a presença da cidade da coluna em referência. E essa técnica vai ser muito útil para a gente para mexer com as variáveis nominais, porque evita que o modelo interprete uma hierarquia que não existe, no caso, né? Que às vezes ele pode interpretar como uma ordem. Então, a única limitação é que se a coluna tiver muitas categorias, vários tipos de cidades, o número de colunas pode crescer demais. A gente vai ter um problema aí de alta cardinalidade, né? Então, vamos rodar aqui. Aí aqui ele atribuiu, né? Aí aqui no caso de Araguaína só seria o valor true, né? Que possui Araguaína aqui só no terceiro valor do nosso índice. Aqui de Colinas, os primeiros 5 valores não tem Colinas, ok? Aqui em Porto só no quinto valor. Aqui em Palmas no primeiro e no quarto. E então tá tudo corretamente aqui atribuído. Bom, só agora a parte da alta cardinalidade do acoplamento de raros. Primeiro a gente vai usar esses comandos aqui para ver a frequência, né, de que aparecem as cidades, as variáveis contidas em cidades, para então a gente ajudar a identificar quais valores que vão aparecer muito e quais valores que vão aparecer pouco. Então aqui rodando a gente vê que Palmas aparece 3 vezes, Gurupi 2, Araguaína 2, e o resto dessa cidade, Porto, Colinas e Paraíso, aparece apenas uma vez. Beleza, então feita essa visualização, a gente vai criar uma regra simples em que categorias com a frequência menor que 2, que foram no caso Porto, Colinas e a outra, né, vão ser agrupadas em outros. Então para isso primeiro a gente vai guardar as cidades principais, em cidades principais, que são as cidades que vão ter a frequência maior ou igual a 2, né, vai ser Palmas, Araguaína e outras. E em seguida a gente vai usar o ponto .ar junto com o ponto .i sim, para a gente manter as categorias frequentes e substituir as raras por outros. Essa estratégia vai ser útil quando a gente quer reduzir a cardinalidade, antes de aplicar no caso do one-hot encoding, né? Então assim, para a gente evitar que ele crie várias colunas para categorias que quase não aparecem e às vezes nem vão influenciar tanto assim no dataset, né? Aí aqui então ele fez a atribuição e agrupou as cidades, né? Aí aqui ficou apenas então Palmas, Gurupi, Araguaína,
apenas essa e o resto, Paraíso ficou em outros, Colina ficou em outros, Porto Nacional ficou em outros. Que são os que apareciam apenas uma vez, né? Bom, agora aqui nós vamos mostrar o Me Encoding de forma didática, né? Onde primeiro a gente vai adicionar uma variável alvo binária chamada aprovado, só para demonstrar a mesma técnica. Depois a gente vai agrupar os dados por cidade e vai calcular a média da variável em cada grupo com group by cidade aprovado.min, né? Isso vai gerar uma tabela em que cada cidade vai passar a ter um valor médio associado ao alvo, por exemplo aqui, né? E depois a gente vai usar o ponto map para levar essa média de volta para o data frame original. E o ponto importante aqui é explicar que essa técnica pode ser útil, mas ela exige muito cuidado, né? Quando se for trabalhar em projetos reais, porque se a gente calcular essas médias usando a base toda, antes de fazer a parte da separação em treino e teste, a gente pode gerar data leakage, né? Então, na prática, esse tipo de encoding deve ser aprendido apenas com os dados e que você vai usar para treino, já separados, né? Bom, agora aqui nós vamos demonstrar o feature hashing como uma solução para as variáveis com muitas categorias. Onde primeiro a gente vai importar o feature hasher da biblioteca do scikit-learn também. E então a gente vai definir o número de features igual a 4. Ou seja, a gente quer transformar a variável em apenas 4 colunas, independentemente da quantidade de categorias originais que existiam, né? Então na sequência a gente vai converter os valores da coluna produtos numa lista de strings e passarmos cada valor individualmente para o hasher. E o resultado vai ser uma matriz numérica com um número fixo de colunas que depois a gente vai transformar num data frame para facilitar a nossa visualização. Então qual que é a vantagem aqui? É controlar, no caso, o tamanho da representação que a gente quer, só que a desvantagem é que as categorias diferentes podem acabar gerando colisões no mesmo espaço. Então essa técnica ela troca uma interpretabilidade por mais eficiência no modelo. Bom, agora vamos fazer o caminho inverso, que no caso vai ser pegar uma variável numérica contínua e transformar em faixas, né? Que vai ser no caso o binning ou discretização. Então primeiro a gente vai definir os intervalos no nossa lista de bins, depois a gente vai criar os nossos rótulos aqui em label, né? E nessa linha aqui do pd.cut, o Pandas vai distribuir cada valor da coluna da idade dentro das nossas classes que estão na faixa. E o resultado vai ser então uma nova coluna categórica chamada faixa idade, com os números já relacionados à faixa de idade corretamente. Essa técnica vai ser útil quando a gente quer simplificar a interpretação ou quando faz sentido a gente trabalhar com grupos em vez de valores contínuos, né? Que poderia ser esse caso, esse dataset. Mas também vai lembrar que quando a gente discretiza algo, a gente perde parte do detalhe original da variável. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos ver aqui o resultado. Aí ele classificou 18 como adolescente, de 22 a 27 anos jovem, 35 já classificou adulto, 41 também, 50 meia idade, 61 idoso, 29 jovem, 33 adulto, 45 adulto, que de acordo com as nossas faixas que a gente já definiu aqui nos bins e nos labels, né? Bom, agora aqui a gente vai ser o binning, né? Só que por quartis. Quartil 1, 2, 3 e 4. A gente vai usar o keycut, né? Keycut para que vai criar as faixas por quantis. A diferença é que agora a gente não vai definir os intervalos fixos manualmente. Em vez disso, o próprio Pandas, com o algoritmo dele, né, vai dividir os dados em grupos com quantidades semelhantes de observações. Isso vai ser útil quando nós queremos comparar faixas equilibradas em tamanho. Então vamos rodar aqui. Aí ele separou 18 anos no quartil 1, 22 anos no quartil 1, 27 anos também no quartil 1, 35 no 3, 41 no 3, 50 no 4. Ó, aqui por exemplo, o que a gente fez manualmente, 50 ainda era meia idade, 60 já era idoso, aí que ele já colocou no mesmo intervalo de quartil, né? Aqui 29 no quartil 2, 33 no quartil 2 e 45 no quartil 4. Bom, então, para encerrar, nessa prática a gente viu que o tratamento das variáveis categóricas depende bastante do significado da coluna em geral, né?
A gente mostrou também que o label encoding pode ser perigoso quando usado em variáveis nominais, que o ordinal encoding funciona quando existe uma ordem real dos fatores, como por exemplo ensino fundamental, médio, ensino superior, e que o one-hot encoding ele é uma solução segura para muitas categorias que não possuem hierarquia. A gente também discutiu o problema da alta cardinalidade e mostrou alternativas como agrupamento, mean encoding e o feature hashing. E por fim, a gente aplicou em faixas, mostrando que também podemos adaptar variáveis numéricas dependendo do objetivo da análise. Então, o principal ponto desse módulo é que a transformação de variáveis não deve ser feita de forma automática. Então, antes de aplicar qualquer encoding, a gente precisa entender se a variável é nominal ou ordinal e quantas categorias ela possui, né? E como que o algoritmo vai ler, ele vai interpretar essa representação. E mesmo também vale para o binning, que ele pode ajudar bastante, mas precisa ser usado com critério. Então, em Machine Learning, preparar bem as nossas variáveis significa entregar ao modelo uma apresentação mais fiel do problema real. Então, quanto mais bem preparado e tratado tiver nosso modelo, melhor vão ser nossos resultados.